As ruas de Tóquio no dia 31 de outubro de 2021 estavam lotadas, porque vocês sabem o que acontece nessa data, né? Halloween. Contextualizando vocês, era final de 2021 e o Japão já não apresentava tantos casos de Covid-19. Então muitas pessoas decidiram ignorar as restrições de distanciamento social que ainda existiam naquela época para tentar se divertir pelo menos uma noite. Milhares de japoneses saíram das suas casas, vestiram as suas melhores fantasias e saíram atrás de uma festa de Halloween. Quando se trata de Tóquio, um dos bairros mais conhecidos pela vida noturna é Shibuya. Todos os anos, as ruas de Shibuya ficam lotadas no Halloween, então aquele era o destino principal da maior parte das pessoas daquela noite, incluindo o pessoal que estava no 10º vagão da linha Keio. Por volta das 8 horas da noite, dentro daquele mesmo vagão, um homem que estava fantasiado de coringa tira uma lata de dentro do seu terno e aponta para o rosto do homem que estava do seu lado. Ele começa a pulverizar algum tipo de spray nos olhos desse homem que grita de dor. Depois esse jovem vestido de coringa tira uma faca de 30 centímetros de comprimento e começa a esfaquear o outro senhor na altura do peito. No começo, o pessoal que estava no vagão pensou que era algum tipo de pegadinha de Halloween. Até porque no filme Joker tem uma cena que se passa dentro de um metrô e envolve lutas, mortes, não vou dar spoiler. Então eles pensaram, será que isso é uma brincadeirinha? Será que é uma pegadinha? Eles estão recriando uma cena do filme? Mas algo não parecia normal. Alguma coisa no desespero do homem sendo esfaqueado parecia real demais. Foi só quando os outros passageiros repararam no sangue que estava escorrendo até o chão que eles perceberam que não era uma brincadeira. Todos os passageiros estavam em perigo. Esse é o caso do coringa japonês. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, olha essa foto aqui. Eu e a minha seguidora Gi fomos convidadas pela EBAC para participar da Campus Party, que é um evento com várias palestras sobre negócios, tecnologia, games e a minha área de publicidade e marketing. Foi muito legal, porque faz 4 anos que eu me formei na universidade. Então sempre é legal me atualizar sobre o que está acontecendo de novo no mercado. E eu também comi doce de leite impresso numa impressora 3D de alimentos, sim, é uma longa história. Tiveram vários painéis sobre criação de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, etc. Como eu sei que isso é um assunto que muita gente se interessa, eu gostaria de apresentar o curso de Social Media Manager da EBAC para vocês aprenderem sem precisar sair de casa. Como vocês sabem, a EBAC é uma instituição de ensino que oferece mais de 150 cursos online para você assistir onde e quando você quiser. Entre eles, o curso de Social Media Manager, que é uma das carreiras mais promissoras do momento. E o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a definir o público-alvo da sua marca. É sempre muito importante você se perguntar quem eu quero atingir com esse conteúdo. A fortalecer a sua identidade de marca, ou seja, definir o tom de voz da sua comunicação. Será que a sua marca é jovem e divertida, se comunica informalmente? Será que ela é elegante, ela é séria? Como é que é? Você também vai conseguir criar planos de comunicação para cada rede social. Por exemplo, você sabia que o que faz sucesso no TikTok não é a mesma coisa que faz sucesso no Instagram? E também analisar os resultados das suas campanhas. Que é, será que esse investimento que você colocou nessa comunicação se converteu em vendas? É um curso bem completinho, tanto para iniciantes que nunca tiveram contato com o assunto antes, quanto para profissionais que querem se atualizar na área. Por exemplo, quando eu estava na universidade, o TikTok nem existia. E hoje é a plataforma que mais tem carregado as tendências nos últimos tempos. Então, a gente que é dessa área tem que se atualizar sempre. E é claro que eu tenho o cupom de desconto para vocês. Use o meu cupom CAFEZINHOEBAC e ganhe R$200 de desconto em todos os cursos. Além de Social Media Manager, a EBAC oferece vários outros cursos de marketing e de outras áreas como arquitetura, programação e data, design, games, negócios e muito mais. Então clica no link que vai estar na minha descrição e dá uma olhada nos cursos. A EBAC também conta com opções de financiamento estudantil e parcelamento de até 24 vezes no boleto. Obrigada, EBAC, por patrocinar essa porção do vídeo e de volta ao caso. O Coringa é um dos vilões mais icônicos e complexos do universo do Batman. Se você já assistiu o filme Coringa de 2019 com o Joaquin Phoenix ou já consumiu qualquer tipo de conteúdo do Batman no geral, você vai saber que ele é conhecido por ser um personagem insano, imprevisível, anárquico e com humor extremamente distorcido. Por causa dessas características,
críticas e pelo fato do personagem ser muito violento, acaba que o Coringa inspirou algumas pessoas a cometer crimes na vida real. Normalmente pessoas já desequilibradas, que já têm problemas psicológicos. Um dos casos mais conhecidos foi o do James Holmes, que abriu fogo em uma sala de cinema lotada em 2012, na estreia do filme The Dark Knight Rises, que é um filme do Batman. Naquele dia, o Holmes matou 12 pessoas e deixou mais 70 feridos. Como ele estava com o cabelo pintado de laranja neon, vários jornais da época estamparam notícias como: o James Holmes quer virar o Coringa, ou ele foi inspirado pelo Coringa, e hoje nós sabemos que não existe nenhuma evidência, pelo menos até onde eu sei, de que ele realmente estava se inspirando no Coringa. Mas de qualquer forma, o James Holmes está muito ligado ainda à imagem do personagem. Já na Ásia, mais especificamente no Japão, o crime real mais, entre aspas, famoso, que foi inspirado no Coringa, foi esse caso dos esfaqueamentos de 2021. E quem ganhou o título de Coringa japonês é este homem bem aqui, que na época tinha 24 anos, chamado Kiyota Hattori. Hattori nasceu em novembro de 1996, na cidade de Fukuoka, no Japão. Durante a sua infância e adolescência, ele morou com seus pais e a sua irmã, que era 5 anos mais nova. Quando ele era pequenininho, seus conhecidos falavam que ele era uma criança muito normal, muito alegre, muito simpática e que ele não tinha nenhum problema aparente. Mas tudo mudou durante o seu ensino fundamental. Os pais do Hattori estavam brigando muito e, segundo alguns conhecidos da família, eles até chegavam a descontar suas frustrações no filho. Pouco tempo depois, os seus pais se divorciaram e as coisas ficaram cada vez mais difíceis para ele. O Hattori começou a ficar cada vez mais quieto, mais introvertido. Ele começou a virar alvo de bullying de outros adolescentes da escola porque, segundo eles, ele era uma vítima fácil. De qualquer forma, ele conseguiu se formar no ensino médio com notas ok, com uma semi-vida social e também com uma namorada. Depois que ele se formou no ensino médio, ele decidiu que ele não queria continuar os estudos na universidade e arranjou um trabalho em uma loja de aluguel de mangás. Ele adorava mangás, animes e histórias em quadrinhos do mundo todo, então parecia assim o trabalho ideal para ele. Mas depois de algum tempo, uma cliente da loja acusou o Hattori de algum tipo de comportamento indecente. Pelo que eu entendi, supostamente ele tinha tirado fotos por baixo da saia dessa cliente e ele foi pego, ou ele tinha instalado câmeras secretas no banheiro. Eu não entendi exatamente porque a tradução estava bem difícil, mas ele foi demitido desse emprego por causa disso. Ele até conseguiu um novo trabalho depois, mas todo mundo que conhecia o Hattori dizia que ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Ele não era muito sociável e ele também tinha muita dificuldade em receber críticas. Se alguém falasse de uma forma um pouco mais ríspida com o Hattori, ele já não aguentava, ele era bem sensível. Então ele também não durou muito tempo nesse novo trabalho e foi demitido. Mas se as coisas já estavam ruins, elas só foram piorando. No mesmo ano em que ele perdeu esse segundo emprego, a sua namorada de longa data acabou terminando com ele. Isso foi uma coisa que pegou ele super de surpresa, porque eles tinham um relacionamento super sério desde o ensino médio, ele tinha planos de se casar com ela e da noite pro dia ela simplesmente decidiu ir embora. E parece que apenas alguns meses depois ela já estava com um novo relacionamento com uma pessoa e pela tradução ela já tinha se casado com outra pessoa. Não sei se é isso, não sei se ela começou um namoro, mas enfim, o Hattori ficou muito chateado e ele se sentiu traído pela única pessoa que ele confiava. Tudo isso fez com que o Hattori caísse em uma depressão profunda. Ele não sentia que ele tinha razão para continuar vivendo. Ele decidiu que ele queria tirar sua própria vida, mas ele não queria ir sozinho. Ele começou a bolar um plano para descontar toda a sua raiva, toda a sua frustração no máximo de pessoas que ele pudesse e só então ele faleceria. Esse plano macabro incluía mapear todas as áreas mais cheias da cidade e ele decidiu que o bairro de Shibuya seria perfeito. Ainda mais na noite de Halloween, porque provavelmente é o único dia que o cruzamento mais cheio do mundo fica ainda mais cheio, se é que isso é possível. Só que ele não queria esfaquear pessoas aleatoriamente na rua, porque ele sabia que se ele estivesse em um local aberto, as pessoas conseguiriam fugir muito facilmente, sem contar que tinha muito policiamento nas ruas naquela noite. Ele não conseguiria ferir tantas pessoas quanto ele gostaria. Então ele decidiu concentrar o seu ataque em um local fechado. Um local onde as pessoas não poderiam fugir. Uma das linhas de metrô que se conectavam a Shibuya, que era a linha Keio. Então por volta das 8 horas da noite, o Hattori descoloriu o cabelo, vestiu o terno roxo, camisa verde, colocou a sua gravata colorida e saiu pelas ruas de Tóquio sabendo que logo logo ele faria na vida real as mesmas coisas que o Coringa fazia na ficção, ou seja, cometeria crimes violentos. Ele se sentou em um dos vagões
Ele se sentou em um dos vagões do metrô, olhou pro lado e avistou a sua primeira vítima. Um homem de 72 anos que provavelmente só estava querendo voltar para casa depois de um dia de trabalho. De dentro do seu terno, o Hattori tirou uma lata de pesticida e começou a passar esse spray no rosto do homem para que ele ficasse desnorteado. Ele começou a gritar de dor, ele não conseguia enxergar, então foi nesse momento que o Hattori tirou uma faca com 30 centímetros de lâmina e começou a esfaqueá-lo na altura do peito. Depois de alguns segundos, as pessoas que estavam nesse vagão também começaram a se desesperar porque repararam que era uma situação real, não era uma brincadeira de Halloween. Todos começaram a gritar e correr para outros vagões. Depois disso, o Hattori andou até o vagão 5 do metrô e lá ele jogou aquela substância de isqueiro que é extremamente inflamável em todo o vagão. Ele estava carregando tipo uma garrafa de PET de 2 litros com esse fluido de isqueiro. Ele ligou o isqueiro e logo todo o vagão começou a pegar fogo. Os bancos do vagão foram os primeiros que pegaram fogo, principalmente por causa do tipo de tecido que revestia. E as chamas subiram tanto que acabaram acionando o alarme de incêndio do trem, que parou imediatamente. E assim, pela sorte de todo mundo que estava lá dentro, o trem já estava parado em uma estação. Então, quando o alarme foi acionado e o trem teve que parar imediatamente, pelo menos ele estava ali numa plataforma que as pessoas poderiam evacuar de forma segura. E aí o pessoal que estava na estação contou para os policiais que foi assustadora essa discrepância entre o pessoal desesperado tentando sair do metrô, pulando janelas, gritando, chorando, e o Hattori sentado em um dos vagões com as pernas cruzadas e fumando um cigarro tranquilamente. Inclusive, esse vídeo viralizou na internet porque realmente é muito sinistro ver um cara vestido de coringa que tinha acabado de esfaquear a gente e ateou fogo no metrô tão calmo assim. Apenas 50 minutos depois do primeiro ataque, o fogo foi completamente extinto pelos bombeiros. Diferentemente de outros casos que a gente já cobriu aqui no canal, dessa vez os policiais e os bombeiros agiram super rapidamente. No começo, a polícia não sabia dizer quantos feridos e quantos mortos estavam dentro do metrô, mas felizmente ninguém faleceu. 17 pessoas ficaram feridas, principalmente a primeira vítima de 72 anos, que foi internado com ferimentos graves, porque ele foi esfaqueado, né? Mas conseguiu se recuperar totalmente. O Hattori, no geral, foi muito aberto com a polícia desde o momento que ele foi capturado. Ele contou que esse ataque foi principalmente inspirado por um outro ataque no metrô que aconteceu apenas 8 dias antes, lá no Japão mesmo. Um homem de 69 anos em Fukuoka tentou atear fogo a uma linha de metrô lá no Japão, mas ele não conseguiu e ele foi detido a tempo. Como o Hattori já estava deprimido e tendo pensamentos suicidas, quando ele ficou sabendo desse caso que aconteceu 8 dias antes, ele decidiu que ele seria a pessoa que conseguiria começar um incêndio em um dos metrôs do Japão, já que o outro não teve sucesso. E o mais intrigante é que ele disse o seguinte: eu queria morrer, fui demitido do trabalho em junho e não me dava bem com os meus amigos. Pensei que se matasse 2 ou mais pessoas, receberia pena de morte, não importava quem fosse. Então tudo isso aconteceu porque o Hattori queria falecer, só que ele não queria ser a pessoa que tirasse a própria vida. Ele queria tirar a vida de outra pessoa para que ele fosse condenado à morte. É um pouco confuso. Inclusive, o Hattori também admitiu que ele vestiu toda aquela fantasia de coringa porque ele queria se comprometer, entre aspas, totalmente com o papel. Porque como ele iria assassinar pessoas que ele nem conhecia, ele queria adotar a atitude do coringa, porque pro coringa a vida das pessoas não vale muita coisa, então ele queria entrar no personagem. Mas enfim, como ele não conseguiu matar ninguém no final das contas, ele não conseguiu o que ele queria, que era a pena de morte. Então agora, durante o julgamento, ele contratou alguns advogados para tentar reduzir ao máximo a sua sentença, porque era tudo ou nada. Segundo a defesa do Hattori, ele se declarou culpado por esfaquear o primeiro homem e cometer incêndio criminoso, mas ele disse que ele não tinha a intenção de matar mais ninguém, porque quando ele ateou fogo ao vagão, não tinha mais ninguém lá. Então ele estava pedindo apenas 12 anos de prisão pelos crimes que ele cometeu, mas o juiz não concordou e ele condenou o Hattori a 23 anos de prisão por tentativa de assassinato de várias pessoas que estavam lá, mas principalmente daquele homem de 72 anos que foi esfaqueado. Enfim, esse foi o caso de hoje. Gente, agora um desabafo, eu estou muito cansada, eu virei à noite, eu tô gravando esse vídeo meio que bêbada de sono, então eu